Ok, muito bem. Vamos responder esta questão que envolve a correlação entre comprimento de circunferência ou comprimento de arco e ângulo, né? Comprimento de arco e ângulo. O comprimento da circunferência ele já está associado também a um ângulo, que é o de 360 graus, ou, no caso dos radianos, 2π radianos. Mas vamos à questão, né? Vamos dar uma lida nela. Ela diz assim: calcule a medida em radiano de um arco de 10 centímetros contido em uma circunferência com 2,5 centímetros de raio. Então, assim, que problema é esse, né? Como é que eu faço? A gente desenha, né? O que ele está dizendo? Calcule a medida em radiano de um arco de 10 centímetros contido em uma circunferência de 2,5. Então, você desenha aqui com bastante boa vontade, né? Você faz aqui a sua circunferência e você vai dizer o quê? Que, no caso, o comprimento desse arco é 10 centímetros. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, nós temos aqui um pedaço da circunferência que vai medir 10 centímetros, né? Um pedaço aqui dessa circunferência. E nós sabemos também que o raio da circunferência ele mede 2,5 centímetros. Então nós já desenhamos o que ele falou, né? Mas o que ele está querendo? Ele quer em radianos, né? Calcule a medida em radiano de um arco de 10 centímetros contido em uma circunferência com 2,5. Então o que ele quer em radianos, se ele está falando em radiano, ele quer o ângulo, né? Então ele está querendo já, a partir desse arco, que é um pedaço da circunferência, ele quer este ângulo aqui em radiano, esse ângulo alfa. É isso que ele está pedindo, né? Ele está pedindo que ângulo é esse? Calcule a medida em radiano. Que ângulo é esse em radiano de um arco que mede 10 centímetros contido em uma circunferência de 2,5 de raio. Então, existe uma correlação que nos permite fazer uma regra de 3 entre comprimento, né? Entre comprimento e ângulo, né? E ângulo. Isso faz sentido se você imaginar que o comprimento da circunferência está nesse movimento, né? O ângulo também está mais ou menos nesse mesmo movimento de abertura. Na medida que você vai caminhando sobre a circunferência, vai se formando um ângulo, e quanto mais você caminha sobre a circunferência, maior é este ângulo. Isso dá essa ideia de proporção, né? E o que é que me resolve proporção? Regra de 3. E a gente precisa de algo conhecido para fazer uma regra de 3, né? Para depois a gente pegar e calcular o que a gente quer. E o que é que a gente tem como conhecido, né? Primeiro a gente pode calcular o comprimento dessa circunferência, porque nós já temos o raio. Então, o comprimento dessa circunferência é 2π, né, que é da fórmula, vezes o raio, que é 2,5, né? Logo, o comprimento dessa circunferência é igual a 2 vezes 2,5, 5, então é 5π. Esse é o comprimento da circunferência de raio igual a 2,5. E a regra de 3? Tenho que associar esse comprimento a um ângulo em radianos, preferencialmente, porque eu quero calcular o ângulo em radianos. Beleza. Então, esse comprimento da circunferência toda, que é 5π, ele corresponde ao ângulo em radianos da circunferência toda, que é 2π radianos.
Isso é o começo da minha regra de 3, né? Aí, o que é que eu quero saber? Eu quero saber este ângulo aqui, né? Em radianos. Então, esse aqui é o meu x. E o que é que eu tenho? Eu tenho o comprimento do arco, que corresponde a esse ângulo desconhecido x. Esse arco mede 10 centímetros, que é um pedaço do comprimento total da circunferência. É um arco, né? Um pedaço do comprimento. Então, aqui é 10. Então, note que eu tenho, né, nessa primeira coluna aqui, comprimento, né? E nessa segunda coluna eu tenho o ângulo em radianos, né? Então, tá razoavelmente organizadinha aqui essa minha regra de 3. Onde eu sei que o comprimento da minha circunferência toda está associado a 2π radianos, que é isso aqui, né? E eu quero saber qual é o ângulo em radiano associado ao arco de 10 centímetros. Ótimo! 90% já andado, né? Vamos então só concluir aqui fazendo aquela multiplicação em x, 5π vezes x é igual a 10 vezes 2π, né? Logo, o nosso amigo x vai ser igual a 10 vezes 2, 20π, dividido por 5π, feito para dar certo, né? Feito para a gente achar um número redondinho, bonitinho. Esse π corta com esse, eu vou ter que x é igual a 20 dividido por 5, logo o x é igual a 20 por 5 dá 4, certo? 4 que? 4 radianos, né? Ou seja, nós encontramos o ângulo em radiano que corresponde ao arco de 10 centímetros em uma circunferência de raio igual a 2,5. Então, a nossa resposta é 4 radianos.